Eu quero, sem maiores delongas, anunciar e receber com muita alegria, com muita honra, a nossa querida apóstola Valnice Milhomes. Por favor, conduza ela. Te recebemos com muito amor e carinho. Deixa Deus te usar, fica muito à vontade. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desta serva do Senhor. Obrigado. Aleluia! Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos no nome do vencedor de todas as batalhas. Uau! Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Que alegria estar aqui, apóstolo Jair. Como me lembro, né? Daqueles primórdios. E estar aqui neste lugar, nessa atmosfera impregnada da presença de Deus. Honramos a memória deste gigante da fé, apóstolo Doriel de Oliveira. Tivemos a oportunidade de estar aqui algumas vezes, em culto da semana, de unção, em convenção, e é realmente uma alegria imensa, um privilégio, uma honra, até porque eu vivo hoje num regime em que eu não tenho aceito nenhum convite. Foi uma insistência aqui, e considerando ser Brasília e a casa da bênção, vocês vão dizer por quê? Porque eu trabalho com focos, e eu sempre dizia que quando completasse 70 anos, eu queria devotar o resto da minha vida formando líderes, com uma visão de transformação, numa teologia bíblica revelada na unção do Espírito Santo. E assim comecei em África, treinando os pastores, porque hoje em Moçambique, em Angola, o governo não reconhece um pastor se ele não tiver uma formação numa escola bíblica. E começamos aqui, veio a pandemia, né? E nós estamos dando todas as matérias de um curso de 4 anos para a formação de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu sou a professora. Então, de domingo a domingo, eu estou preparando aulas com tudo e dentro de uma plataforma. Está entrando agora a 7ª turma, vamos formar a primeira, cuja formatura será em Jerusalém, em março. Mas aos sábados, porque já na pandemia eu dei 21 lives de oração em cima de toda a situação, e diante de um clamor comecei a usar o sábado às 9 horas da manhã para dar um curso. Primeiro, personalidades restauradas, como conquistar mente, emoções, vontade, cura interior, para libertar o povo da depressão. Depois entramos na mente de Cristo, depois entramos num curso sobre como manter a saúde pelos meios naturais, e agora, amanhã será a minha 11ª aula em o poder da intercessão. Treinando uma nova geração como intercessores proféticos. Por quê? Porque quando Deus me trouxe de volta de África, Ele me mandou direto para um lugar de jejum e oração, em Goiânia. E ali Ele me deu as linhas mestras e disse: você vai começar treinando 1000 intercessores. Eu pensei: onde eu vou arranjar tanta gente? Em 85 as igrejas eram deste tamanho, né? Nós não tínhamos 8% de evangélicos, apóstolo Jair. Eu acompanho os números porque estou envolvida nessa batalha de levantar os guerreiros de oração. E assim começamos a treinar guerreiros de oração. Em 85,
86, realmente começamos juntando os guerreiros, e Deus me levou primeiro para o mundo tradicional. Quem era o meu auditório? Batistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, e eu tinha que pregar sobre batismo do Espírito Santo. Foi uma revolução. Recife. Eu até digo, levei todas as pedradas, né? E mulher pregando, né? Naquele tempo, misericórdia, né? Mas Deus me deu a unção de abrir caminhos. E a unção de transferir unção. Então eu recebi todas as pedradas como mulher para abrir o caminho para as mulheres pastoras. Eu vou voltar para cá. Vocês imaginam 85, 86, uma mulher pregando? E 89 entra na televisão, com 1 hora de televisão, falar em línguas na televisão. Eu fui a primeira brasileira a ter 1 hora de televisão neste país. E eu ficava orando para Deus abrir mais caminhos. E Deus deu a linha como. Quando eu olhei para o tema, eu disse, mas que maravilha, hein? Eu felicito os amados por trazer um tema para a convenção como este, em todo o tempo, jejum e oração. Agora, convidarem-me para uma convenção, uma pregação sobre jejum e oração, eu fico meio perdida. Eu tenho 5 livros sobre o assunto, chamado A Escola de Oração. Qualquer tipo de jejum que você já imaginar na sua vida, eu já fiz. E um dos meus livros é O Jejum e a Redenção do Brasil, que é exatamente a estratégia que Deus me deu para treinar os guerreiros. E começamos, quando Deus deu a televisão, não foi projeto meu, nada na minha vida é projeto meu, não, eu simplesmente obedeço. Nossos cassetes começaram a correr o Brasil, e lá em São Paulo, um empresário comprou um horário na rádio de 1h30, e punha a esposa a liberar meus cassetes. Pois ele me liga em 89. E diz, Deus me disse para tirar o dinheiro que eu uso para promover as minhas óticas na Globo, para pôr esta mensagem na televisão. E eu fiquei, como? No dia que Jim Swaggart saiu da televisão, eu chorei. E eu disse, às vezes a gente diz coisa que não quer dizer, não é? Eu disse assim, ai que pena, vamos perder esse tipo de mensagem. E eu disse, se eu tivesse dinheiro, eu entraria aí, mas não queria dizer aquilo, né? Eu disse isso sem querer dizer. E aquele empresário me liga, Deus me disse para pôr essa mensagem na televisão. Eu disse, como? E eu tinha que ir a Israel, passei por São Paulo, e ele me contou o que Deus falou, e eu fui para Israel. Antes de ir, na véspera, ele chega e me apresenta um papel. E diz, acabei de assinar um contrato com a Bandeirantes. Era o horário de Jim Swaggart, 1 hora de televisão. 89, junho de 89. Eu vou a Israel quando eu volto. Ele disse, olha, é tão caro produzir um programa, que é quase o preço do que se paga. Então eu aluguei uma ilha, que eu não sabia nem não. Eu nunca tinha encarado uma câmera na minha vida, gente. Em África eu nunca tive um microfone. Eu fui missionária há 13 anos em África e nunca tive um microfone, nunca usei microfone. É por isso que eu fiquei com a voz forte, né?
Aí ele disse, vamos gravar. Ele fez um contrato por 3 meses. Vamos gravar todos os programas. Eu tenho uma aliança com Deus, vou sempre te obedecer. Eu fiz essa aliança com 17 anos antes de entrar no seminário. Vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar. E confiarei em ti em todas as circunstâncias. Então, Deus fala, eu não entendo, eu obedeço. Vamos embora, né? Nem mesmo que dê borboleta na boca do estômago, né? Vamos embora. E ele disse, tem que ter um endereço em São Paulo. E eu disse, mas o ministério é Recife. Ele disse, mas o povo do sul, do Nordeste, aqui não dá valor ao que vem do Nordeste. Então temos que ter aqui alguém aqui em São Paulo. Ele disse, o programa, eu disse, para onde é esse programa? São Paulo e a cidade de São Paulo. 29 de junho, 89. Eu estou pregando em Salvador. Aí escuto, o programa entrou no Recife, o programa entrou no Rio, o programa entrou no Brasil inteiro. A palavra da fé, eu disse como? Não estou entendendo nada. Acontece, depois vim descobrir, que tem as repetidoras. Se alguém não comprou nas repetidoras aquele horário, é liberado o que sai da sede. Então Deus trancou o horário no Brasil inteiro. E o programa foi para o Brasil inteiro e não tinha jeito, tinha que sair tudo de Recife mesmo. Pode vir alguma coisa boa do Nordeste? Venha e veja, né? Olha aí o apóstolo Jair. Agora, queridos, o que é a única coisa que a gente fazia? Orar e jejuar. Foi estratégia que Deus me deu, jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração. E eu comecei a ensinar os guerreiros lá no Recife. E como esse povo veio todo do mundo tradicional, não levantava nem um dedo, sabe? Aí depois tem que pôr o povo para marchar. E vai, marcha, guerreia, guerreia, guerreia. Eu me movo pelo que creio. Não me movo pelo que vejo, não me movo pelo que ouço, não me movo pelo que sinto. Eu me movo pelo que creio. Deus está sarando a nossa terra. Deus está sarando a nossa terra. Olha, a gente proclamou tanto, Deus está sarando a nossa terra, que nasceu um ministério chamado Sara a Nossa Terra. E outra, 18 horas, eu encontro na sala do trono. A adoração na sala do trono. Falamos tanto da sala do trono que surgiu o ministério Sala do Trono. Gerando, queridos, pelo jejum e oração, porque Deus me mostrou a base de como se toma uma nação. Em 89, eram as eleições quando o Collor foi eleito, era a primeira depois de todo aquele período. E eu estava com os guerreiros, alugamos uma quadra. A gente não alugava cadeira, não, que eu dizer que guerreiro não precisa sentar. É em pé mesmo, vamos aqui marchar, orar, guerrear, proclamar redenção sobre o Brasil. No momento em que eu ia dobrando o joelho para a oração final, o Espírito me fala, tira os olhos dos candidatos, nenhum deles é meu escolhido, a redenção do Brasil virá pela igreja. Naquele tempo, nós não víamos crentes em postos de comando, mas eu tive uma visão espiritual, pela intercessão profética, pelos decretos, pelo jejum, Deus abrindo os céus, e pessoas se convertendo e Deus colocando em todos os postos, crentes, na política, na economia, na educação, em todas as áreas.
a igreja invadindo, uma igreja crescente. Então começamos a profetizar: Brasil, as tuas eiras se encherão de trigo, os teus lagares transbordarão de mosto e de azeite, comerás abundantemente e te fartarás, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que tem procedido para contigo maravilhosamente, e nunca mais serás envergonhado. Palavra. E começamos a orar: palavra. Brasil, as tuas eiras se encherão da palavra, a palavra revelada, a palavra que é Jesus. A palavra entrará em cada lar, pela televisão, pela rádio, pela célula, pelos templos, pelo testemunho, pela igreja. Os teus lagares transbordarão de vinho, o vinho do Espírito encherá a igreja. O mover do Espírito há de encher a igreja, e do que a unção que quebra o jugo. Começamos a orar, e jejua e chora, e jejua e chora. E aí convocamos, queridos, pela televisão, já que Deus nos deu a televisão. Deus me disse: é o seu púlpito. Então eu fui gravando toda a escola de oração, treinar os guerreiros pela escola de oração, e comecei a chamar gente que se aliançasse conosco para jejuar uma vez por semana, profetizando Joel 2: Brasil, tuas eiras se encherão de trigo, mosto e azeite. 10 mil, queridos, 10 mil, de tudo quanto é denominação. Cartinha, não tinha internet naquele tempo. Cartinha, 10 mil cartas chegaram. Eu me alisto como guerreiro. Aleluia, aleluia. Aí entramos, queridos, 7 anos, jejum, oração, decretos. Completamos os 7 anos em um culto de 7 dias e 7 noites, e eu terminava o jejum de 40 dias, não era o primeiro. 1999, entramos no ano 2000 assim. Tinha gente que põe o colchonete lá atrás, nem eu saí do templo, e tem gente que nem saía, põe lá, 7 dias sem noite, sem parar. Adorava, lia a Bíblia. Vamos mandar a Bíblia toda para os céus do Brasil. Lemos de Gênesis, Apocalipse. Naqueles anos, o Brasil tinha pulado. Milhões de brasileiros se converteram naquele período. Quando você olha para as estatísticas, você vê o que a intercessão profética faz. Intercessores proféticos. A escola bíblica na TV já entramos em 94, treinando as pessoas. E quando eu estava um dia lá pregando em Campinas, estava no hotel, Deus me disse: vou te mostrar o Brasil em Joel. Isso o quê? Porque um dia eu disse: Deus, se eu ficar convencida de que o Brasil pertence aos brasileiros, como eu sei que a Israel pertence aos judeus, nada me segura. Nada me segura. E dentro da Bíblia eu vi, né? Primeiro, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Satanás não nasceu aqui, ele não é homem, ele não tem direito. Eu nasci aqui, eu tenho direito, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade. Aleluia! Deus deu a terra aos filhos dos homens. Porque Jesus nasceu como homem, porque Deus é um Deus de legalidade. Se Deus deu a terra aos filhos dos homens, Jesus Cristo teria que entrar na terra como filho do homem, com direito legal de operar na terra, e com direito legal de operar no céu. Mas ele era filho de Deus, filho do homem, e quando ele delega a nós a autoridade, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Essa autoridade eu vou transfiro.
podemos nos levantar, erguer a cabeça e Satanás, tu não tens nada em mim, tu não és dono de nada, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso eu posso chegar diante de cada pessoa e dizer: Satanás, não mais. Esta pessoa, Maria José Antônio, pertence a Jesus Cristo. Primeiro, por direito de criação. Segundo, por direito de redenção. Por isso começamos a proclamar, e fico feliz de ver essa proclamação hoje na boca de milhares e milhares em todo o Brasil. O Brasil pertence a Jesus Cristo por direito de criação e por direito de redenção. Satanás não fará o que quer dessa nação. Deus levantou um povo, Deus levantou um exército que crê no poder do jejum e da oração. Quando eu olhei para Joel naquele hotel e comecei a ler, e diz que fala de uma narração, os filhos dos filhos, e para na quinta geração. E os filhos destes, a próxima geração. E qual é a narrativa? Como Israel estava, as maldições dos gafanhotos, das locustas. Então, Deus, o Espírito começou a mostrar. Aqui estão as causas da maldição que esta geração tomará conhecimento. Mas logo a seguir, esta geração tem nas mãos a chave para reverter a maldição: jejum e oração. Queridos, eu vi a história do Brasil no capítulo 1 de Joel. Cada locusta, não vou entrar aqui, nem uma semana daria para eu falar tudo sobre oração. Mas eu disse: Espírito Santo, o que tu queres liberar? Qual é a dose necessária para hoje, né? Que se você sair daqui para jejuar e orar, já fico feliz. Já dou por satisfeito. Que você vá jejuar, que você vá orar. Aleluia! Mas aqui está toda a história. Cada locusta representa aqui um direito legal dado a Satanás. Porque note, quero que você repita: Satanás não constrói nenhuma fortaleza na vida de uma pessoa ou de uma nação sem que primeiro conquiste um direito legal, como pelo pecado. Por isso é que temos que entrar no arrependimento. Então, na legalidade da nossa história, foi dado legalidade ao diabo para todo tipo de maldição que enfrentamos hoje. Por isso a terra chora. Aí o texto vai dizer o quê? Falta o trigo, falta o vinho e falta o azeite, que foram as três coisas que Deus nos mandou gerar: trigo, mosto e azeite. Inclusive, nós, em nossos templos, temos como ato profético trigo, mosto e azeite. E eu já fiz muita coisa doida, tá? De atos proféticos por esta nação. E uma vez Deus me mandou ir plantar trigo, mosto e azeite e fazer um ato profético nos 4 pontos extremos do Brasil. Levou uma semana, eu vestida de verde e amarelo, azul e branco, nas cores da bandeira, em jejum. Fui lá no extremo, onde não se tinha ido, porque geralmente o povo diz, do Caburaí, e não, são 60 quilômetros lá adiante. Quando você olha os novos mapas, você vai ver que a nossa parte mais ao norte não tinha sido reconhecida até que se descobriu, então fizeram. Eu não estava sabendo disso, e quando eu cheguei em Boa Vista, o pastor disse: fui pesquisar, não tem como chegar lá.
Quando foram reconhecer, foi preciso uma semana, as pessoas nas picadas, tomaram vacinas e chegaram até lá. E ele havia tirado fotos e me deu aquilo que ele pegou na internet, mas eu não olhei. E ele disse, não tem, o único jeito, existe uma cidade na Venezuela que aluga helicópteros. É sobre o voo de helicóptero. Eu disse, vamos lá. Imagina, eu nem pensei nas implicações políticas. Eu disse a Deus que eu sempre vou obedecer, então eu não penso nada, Ele é quem me protege. Aí logo na fronteira eu fiz o ato profético, um ato profético que eu tinha feito nas entradas todas de São Paulo e aqui em Brasília. Eu ungi tudo por aqui, uns 450 quilômetros. Punha o azeite assim no carro, com aquelas garrafonas, né, furado o buraquinho, vai pingando. Lá no Vale do Amanhecer, todas as ruas, tudo que é bicho aqui, todas as sedes da maldade aqui eu já ungi. Ungi naquele ano, sofri também uma retaliação terrível. Caiu teto, morreu gente, enfim. Não vou entrar nisso. Mas você aprende na guerra. E realmente eu fui lá, aluguei o helicóptero. E ele disse, mas pode ter o radar, posso chegar perto, porque ali tem um entroncamento. Eu disse, onde o senhor conseguir chegar? Aí quando ele chegou, o radar disse, é aqui. E pousou numas tábuas. Queridos, ele pousou no lugar onde pousou o helicóptero que levou o padre para realizar a missa e reconhecer aquilo como o ponto extremo norte do Brasil. O pastor estava tão eufórico porque ele havia lido toda a história e tinha as fotos. E me deu e eu não tinha olhado. Quando eu fui meter a caixinha com a Bíblia e tudo, eu senti, uau! Afinal, aquilo era um lago. Um lago, então, com aquelas árvores aquáticas ali, não é? E eu, né, sem saber, fui pisando no lugar que devia, para não afundar, né? E meti. E depois que eu saí, aí, claro, o que é que eu fiz? Em cada um dos 4 pontos extremos, fiz a ceia. E levantei e disse, o Brasil se aliança contigo desde o extremo norte. Depois lá, no Monte Moa, também tive que ir a uma cidade, alugar um helicóptero. Mas aí não podia descer, isso não tem problema, desce no meio das árvores. Eles dizem, árvore só, não tem problema, as folhas vão enterrar. E ali um pastor foi comigo, a mesma coisa eu fiz nos 4 extremos. O Brasil se aliança contigo. Por quê? Porque Deus levantou uma geração que entregou a nação a Cristo. Tentei ungir Brasília por cima. Naquela altura, quando ungi tudo isso, sempre dava um problema na torre. Mas depois, nós, um grupo de intercessores, fizemos 70 semanas de jejum pela nação. E no fim das 70 semanas viemos a Brasília. E aí ungimos pelo ar, num helicóptero Águia da Polícia Militar. Pelo ar. E eu chamei isso aqui a Força Aérea. A Força Aérea limpa os céus para que os evangelistas vão, preguem a palavra. Aleluia. É o trabalho da Força Aérea, remover os obstáculos. Então, queridos, eu creio no poder da oração. Aqui em Brasília, quando eu cheguei da unção nos 4 cantos extremos, eu disse, vai agora. E foi interessante que na fronteira com a Venezuela, eu tinha feito isso em São Paulo, eu plantei uma placa com o nome Yahvé Chama, o Senhor está aqui, porque lá Ezequiel diz, o nome da cidade, a partir daquele dia será, o Senhor está aqui. Mudar a identidade da cidade. Então, eu plantei nas entradas todas de São Paulo. E quando chegamos ali no Venezuela, eu disse, e agora? Não tem uma madeira. Aí tem uma loja, eu disse assim, vocês não tem nenhuma madeira aí, qualquer coisa de madeira? Tinha um prumo. Ele disse, pô, esse serve, me dê aí. Comprei e escrevi. Plantamos ali. Quando eu cheguei a Brasília, Deus disse,
você vai ungir as pontas do avião, né? E vai colocar o prumo e profetizar que a nação será alinhada pela minha palavra. Compramos um prumo verde e amarelo, e assim fomos e plantamos ali com trigo, vinho, azeite e a Bíblia, e profetizando o prumo. Queridos, muitas vezes eu disse: viverei para ver a partir do Planalto convocação da nação para jejuar e orar. Viverei para ver, viverei para ver, viverei para ver. Aí você diz: eu não profetizei, mas vi. Gente, ver reunião de oração nas casas de governo, em todo lugar. Para mim, que venho dessa guerra, muitas vezes eu já peguei aqui nesse corpinho: será que eu estou sonhando? Meu Deus, eu não estou na cave de oração. A primeira vez que eu fui à reunião do Congresso para honrar, fazer memória da Reforma Protestante, cada deputado que falou em nome do seu partido, só que todos eram pastores. E eu estou ali, junto de Fanini, Batista. Aí quando, olha o hino de abertura: Castelo forte é nosso Deus. O hino de Lutero. Você imagina como é que eu cantei ali? Castelo forte. Toque do chofar. Sim, queridos, Deus me abriu portas para ungir a sala de reunião do presidente. Eu orei com os presidentes, profetizando, vendo. E para mim, a maior alegria do meu coração é ver o número imenso de ministérios de intercessão que Deus levantou nesta pátria. O Brasil está encharcado por uma nuvem de oração. Por isso o inferno está irado, querendo roubar o que perdeu. E agora, como Deus me mostrou a geração, porque a geração de 40 anos, nós somos esta quinta geração, que terminaremos no dia 7 de setembro, tá? 7 de setembro, queridos, é uma data muito importante. Primeiro, nós entraremos em um novo jubileu. Proclama-se libertação por toda a terra. Será um novo jubileu, e começará a sexta geração. A quinta geração de brasileiros, uma geração cada 40 anos de brasileiros independentes. Não vou entrar por aí, mas estou dizendo por que agora eu estou dando o curso, o poder da intercessão, para treinar a nova geração, para que esta nova geração que começa em 7 de setembro, entrando num período de jubileu nacional, se levante com força maior. Que Deus levante os generais da intercessão, que Deus levante aqueles que seguram na espada do Espírito e não retém até que o inimigo seja destruído, que chega diante do trono, segura nas pontas do altar, até que esta nação de uma outra extremidade seja varrida pelo poder do Espírito. Uma onda de redenção penetre cada família, as maldições sejam quebradas e vejamos ondas de salvação, ondas de libertação, ondas de cura, e uma igreja que se levanta no poder, na unção do Espírito Santo, para transformar vidas e fazer do Brasil uma nação ovelha.
Aleluia. Aleluia. A nação ovelha, ó são ovelha, aquela que naquele dia Jesus vai fazer o chamado. Jesus chamará as nações ovelha. E eu quero ouvir Jesus dizendo: Brasil! E nós diremos: aqui estamos, Jesus. Vivemos em nossa geração para te exaltar, para te entronizar. Nós nos recusamos a viver na herança do passado. Nós usamos as armas espirituais do jejum, da oração, da intercessão profética para arrebanhar do inferno a nossa geração. Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em todas as nações. Quando lemos Apocalipse, vemos a visão final. E essa visão não se aparta do coração de Deus. Uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, raça, língua, povo e nação. Então onde estará o segredo? Em uma geração. Uma geração que nas mãos do Espírito de Deus será responsável para que esta visão seja plenamente consumada e o Cordeiro venha arrebatar a sua noiva. Você tem coragem de dizer: Senhor, faz de mim esta geração. Eu quero ser esta geração. Mas queridos, acima de qualquer coisa, embora eu possa funcionar como pastora, plantando uma igreja, como evangelista, fazendo uma campanha, acima de qualquer coisa eu sou mestre. Deus me levantou para ensinar, para formar. Qual é a diferença entre um pregador e um mestre? O pregador proclama, o mestre explana. O pregador diz faz, o mestre diz como se faz. E então, num tema como este, é tempo, sempre será tempo de jejum e oração. Deixe-me entrar na veia do ensino, para deixar alguma coisa aqui. Sei que esta é uma igreja que ora. Todo mundo fala de oração, mas nem sempre se ora tanto. Todo mundo fala de jejum, mas não sei se jejua tanto, né? Jejum, não é que o jejum vai mudar a Deus, mas nós entramos em jejum pela nação. Nós chegamos a gastar 21 dias em jejum para conseguir orar o pequenino livro de Joel, orando a palavra. Até tem um livro que é o best-seller, Orando a Palavra, porque quando eu oro a palavra já começa com a resposta. Agora, meu maior período de jejum que Deus me pediu foi de 3 anos por Brasília. 3 anos. Um tipo de jejum. Durante esses 3 anos, comer apenas coisas cruas, nada que passasse pelo fogo. 3 anos. Eu estava saindo de um ano. Então emendei 4. Mas é claro, antes aqueles jejuns, né, que são com água, ou às vezes até com suco com água, mas nada. Inclusive em um dos jejuns de 40 dias, quando terminamos o jejum, tudo pelo Brasil, tudo pelo Brasil, tudo pelo Brasil. Eu cheguei e olhei para as uvas que tinham colocado na mesa da ceia. Aí o Espírito disse: quebra o jejum com as uvas. Aí eu olhei para o auditório, olhei para as uvas, eu disse: será que dá um bago para cada pessoa? Aí chamei a pessoa e disse assim: você acha que dá um bago para cada pessoa? Eu disse: não, não dá. Aí eu pensei: uau, vamos então
primeiro ver quem fez o período completo. Não, o povo não estava em 40 dias, o povo estava em 10 dias, né? Eu aqui estava em 40. Aí pegaram quem fez os 10 dias. Aí voltaram com as uvas. Aí eu fui baixando, e voltavam as bandejas cheias de uva. Está tudo filmado. Deus multiplicou as uvas. E quando terminou o culto, todo mundo já tinha, agora já não foi, cada um pegava um bago, pegava o que queria, né? Quando terminou, estavam lá os pratinhos, né? Dos que foram distribuídos, todos cheios de uva, e o povo terminou. Foi um sinal. Naquele dia eu fiz uma coisa, olha, não se faz, por favor. Às vezes o Espírito nos leva a fazer uma coisa que é de doido mesmo, né? Mas não é para tornar doutrina, nem você repetir. Eu fiz isso uma única vez. Eu subi na mesa da ceia, com a bandeira em cima, para fazer um ato naquele dia, né? Nunca mais Deus me pediu para fazer isso, né? Mas parece uma coisa de doido para quem não está ali no ambiente, né? Você não viu? Jesus Cristo fez coisas que ele só fez uma vez. Cospe no chão, faz um lodo e joga. Não é que uma doutrina que a gente vai sair cuspindo por aí fazendo lama, né? A gente tem que ter sabedoria e saber que às vezes o Espírito nos leva num determinado momento a um certo ato profético. Como você vê os profetas, cada coisa de louco. Não é? Fica aí, deita sobre o lado, come com comida cozida com excremento, anda descalço e nu. Sim, mas não é uma doutrina, nem para ninguém repetir, nem Deus pediu 2 vezes ao mesmo profeta. Então, queridos, você se move conforme o Espírito lhe leva a mover-se. Amém? E em cada época você tem que seguir o Espírito. Certo? Por exemplo, eu estive 23 anos na televisão. Deus me disse, está pronta a abrir mão da televisão? Eu fui a pioneira. E eu ficava orando para Deus levantar mais. Um dia eu contei 8 programas. Chorei, obrigada, Senhor. Porque eu ficava orando. Mas agora eu pergunto, preciso eu entrar na televisão? O mundo está cheio de televisão. Deus disse, próximo passo será a internet. Próximo passo será a internet. Agora lá, se você entrar lá, Valnice Milhomens, no YouTube, você tem cursos inteiros. Se você entra lá no meu Instagram, Valnice Milhomens, todo santo dia você tem uma devocional. Né? Porque hoje é o tempo da internet. E Deus falou lá, o próximo passo será a internet. Então você tem que, em cada fase da sua vida, seguir a estratégia que Deus tem para aquele tempo. Porque tudo é cumulativo. Por exemplo, tudo que a Casa da Bênção já fez no passado é cumulativo. A geração de hoje tem que tomar tudo isso e lembrar que quando o apóstolo Dorial começou lá atrás, começou com nada. Agora você está num novo tempo que tem que tomar toda a herança e partir para voos mais altos, para conquistas mais elevadas, para dimensões mais elevadas. Você é responsável por ir mais além, porque você está começando já com um legado imenso. Amém? E é isso que eu digo à nova geração. Quando a gente começou como guerreiro lá atrás, levando pedrada, nós éramos tão poucos, mas hoje são milhões. Vocês têm que completar a missão. Tem que entregar o Brasil em poucos anos. Temos que avançar. E vocês estão certos, é o poder da oração. Mas queridos, eu vou à palavra agora. E falando sobre oração, que é a primeira palavra, eu vou me deter mais no jejum. Talvez seja o lado mais difícil, né? O jejum. Efésios 6,18. No capítulo 6 de Efésios, ele nos dá armadura para nos proteger numa batalha espiritual. Sabemos que é armadura de guerra. E a guerra de oração é a arma do guerreiro. Pois ele termina dizendo no verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito,
E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja quantas vezes aparece todos. Todo tipo de oração. A tradução de J.B. Phillips diz: orai sempre com toda a espécie de orações espirituais. A versão amplificada diz: orai em todo tempo, em cada ocasião, em cada época, no Espírito, com toda a maneira de oração e súplica. A primeira coisa que temos que entender, queridos, para que haja resultado na oração, é que existem vários tipos de oração. Você não chega numa farmácia dizendo: quero comprar remédio. Vão perguntar qual o tipo, qual é a enfermidade. Você não vai comprar iodo para uma diarreia. Cada tipo de medicamento é destinado a um tipo específico de enfermidade. Você vai para o mundo dos esportes. Você não joga futebol com as regras de basquete. Você não joga voleibol com as regras de futebol. Mas na vida de oração a gente faz uma bela bagunça, joga tudo num saco, mistura e não tem resultado. Fala e não vê nada. Porque existem tipos de oração. Diga, tipos de oração. Cada tipo tem suas regras. Na realidade existem 3 níveis de oração. O primeiro nível é o nível de Deus. Diga, nível de Deus. Espera aí, eu vou ensinar. Cheguem aqui 3 irmãos. 3. Rapidinho. 3 voluntários. Depois eu vou precisar de mais voluntários. Chega aqui. Vou dar uma aula aqui agora. Vou entrar na mestre. Mais um. Voltou, meu irmão? Ei. Ok, fica aqui, querido. Ok, esse é o nível de Deus. O nível nós, outros. Vamos ver quais são os 3 níveis? Deus, nós, outros. Eu vou a Deus por causa de mim. Eu tenho necessidades. É esse aqui. Eu vou a Deus por causa de outros. É este aqui. Mas eu vou a Deus por causa de Deus mesmo. Agora existem 3 tipos de oração para o nível de Deus. 3 irmãozinhos aqui. 3 aqui, rapidinho, mais 3. E daqui a pouco eu peço mais 3. Se puder, já podem vir mais 3. Fique aqui 3 dele, ó. 3 desse, 3 atrás dele. Vem aqui 3 para trás dele aqui. Tem mais 3? E só dá homem aqui, maravilha, hein? 3. Vai lá, irmão, mais 3 aqui, 3 aqui, ó, ali. E o irmão fica aqui, é umzinho mesmo. Você é um sozinho. Venha cá, agora vocês venham para cá. Nível de Deus. Eu vou a Deus por causa de Deus mesmo. Faltou um aqui. Eu vou a Deus por causa de Deus. Quais são os tipos de oração? Primeiro, é ações de graça. Eu vou a Deus agradecer um favor. Eu recebi uma bênção, veio diante de Deus só para agradecer. O segundo tipo de oração é a oração de louvor. Eu vou a Deus exaltá-lo pelos seus feitos. Diga o que Deus faz. As obras. E o terceiro é a adoração. Eu vou a Deus para me concentrar nos seus atributos, na pessoa de Deus. Deus é o foco. Esse é o mais elevado tipo de oração. E Deus me mostrou que a arma espiritual
em nível estratégico mais poderoso é a adoração em santidade. Eu tenho inclusive um livro, Adoração em Santidade. Como vencer a idolatria e a feitiçaria e levantar um exército de adoradores em santidade. A adoração em santidade atrai a presença de Deus, destrói todo o mal. Nada prevalece diante desse tipo. Então vejam, eu vou ilustrar. Por exemplo, você chegou à mesa para comer a refeição. Aí você diz: obrigado, Senhor, tu proveste, tu me dás cada dia o pão de cada dia. Então é bênção recebida. Agora ele não está pensando no que ele recebeu, mas ele olha para as obras de Deus. Olha que maravilha, Senhor, tu és o Deus Criador, louvado sejas tu por todas as tuas obras para com os filhos dos homens. Agora esse aqui, imagina um casal, eles estão lá à mesa, e o marido diz: oi querida, muito obrigada por esta comida maravilhosa. Isso é o que? Ação de graças. Ou depois ele diz: fulano, mas você é uma excelente cozinheira. Esse é o louvor. Mas ele chega e diz: olha para ela: meu amor, tu és única na terra. Tu és o amor da minha vida, ninguém semelhante a ti. Como te amo. Isso é adoração. Você chega diante de Deus, magnífico os céus, mais majestoso que os montes eternos. Oh, como te amo, todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora, todas as minhas fontes estão em ti. Eu te amo com toda a força da minha alma. Eu te amo com todo o conhecimento do meu intelecto, com todo o vigor dos meus sentimentos, com as forças do meu corpo, com toda a energia. Tudo que há em mim te adora, até as minhas células te adoram. Esta é a oração de adoração, centrada em Deus. Por causa de eu não vou buscar nada, não estou pedindo nada. Eu venho dar meu amor, eu venho dar minha devoção. Amém? Então estas são as orações no nível de Deus. Agora aqui no nível nosso, agora eu vou precisar mais de um irmãozinho aqui. Eu os libero agora, mas fica mais um aqui. Obrigada, queridos. Vamos ver, agora sou eu. Ui, estou precisando de alguma coisa, né? Eu preciso de algo, a minha necessidade. Papai, estou meio agoniado aqui. Então, primeiro é a petição. O que é a petição? A petição tem regras. Eu não posso pedir ao Pai o que Ele não me prometeu. A petição é uma oração de fé. E a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Então eu não posso chegar. É a mesma coisa, você vai fazer uma petição ao governo ou uma repartição pública. Se não lhe promete aquilo, você não pode pedir. Se não é um direito, você não pode requerer. Por isso eu preciso conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia diz o quê? Que tudo que eu peço de acordo com a sua vontade, Ele ouve. E essa oração de fé, eu não tenho que ficar todo dia. Se é de fé, eu faço uma vez só. Eu peço uma vez. Porque Deus é uma pessoa. Vem cá. Se você tiver uma conta de luz para pagar, aí um amigo seu diz assim: eu vou pagar a sua luz. Obrigada. Você agradece. Amanhã você liga: fulano, você pagou a luz? O que é que ele vai dizer? Você não confia em mim? Sim ou não? Agora, ele já disse que vai pagar. Aí você: oi fulano, por favor, paga a luz. Mas você não já me pediu? Eu não já lhe disse que sim? Mas é assim que a gente faz com Deus, né?
Tira a máscara. Oração de fé, eu vou porque a palavra me prometeu. Então eu peço, agradeço, sejam as vossas petições com ações de graça. Quando é que você agradece? Quando recebeu. O que é a fé? Tomar por verdadeira a palavra de Deus. Como? Porque você sabe que é salvo. A Bíblia diz: quem crê, quem confessa Jesus como Senhor. Você não tem que todo dia confessar. Confessa uma vez e recebe. Fez a oração de fé. Batismo do Espírito, mesma coisa. Você vai falar com Deus? Sim, mas agradecendo. Obrigada, Pai. Estou aqui aguardando, sei que está vindo a minha bênção. Graças te dou, porque mandaste os teus anjos para trabalhar a meu favor. Então essa é a petição, ok? Petição, faz uma vez em algo que Deus prometeu. Não invente de pedir o que Deus não prometeu. Agora vem aqui o segundo. Aqui é a oração de entrega. Que entrega? Um fardo, uma preocupação. Você tem um filho drogado, você está com problema no casamento, e vai. Agora, eu digo que muitas vezes, quando você está numa situação dessas, você faz mais oração de depressão. É assim: oi Senhor, tem misericórdia de mim, olha o meu filho, levanta pior do que quando ajoelhou. Você se encontrou com o quê? Com o problema. Você fixou a imagem do problema. Aí levanta, aí vai: oh irmão, ora por meu filho. Aí vai para o outro: oh Senhor, eu te entrego meu filho. Aí levanta e vai: oh, porque o meu filho não entregou para Deus, por que é que tomou de volta? Pare de ser ladrão de problema. Se você entregou a Deus, deixe nas mãos de Deus. A oração de entrega é essa. É o que? Lançando sobre Ele. Lançar. Por exemplo, eu chego aqui com um problema. Eu vou lançar mesmo, viu? Deus disse que é para eu lançar. Eu estou aqui com um problema. Meu filho: Pai, lanço sobre ti. De quem é o problema agora? E por que você vai ficar telefonando para um, vai falar com o vizinho, corre para cá, corre para lá? Olha a bela figura. Entregou para Deus, aí vai lá devagarinho. Ai meu filho, você tomou de volta. O que é que Deus vai fazer? Nada. Oração de entrega, guardaram? Eu transfiro. Senhor, é teu, confio que tu vais operar. Eu não tenho como resolver o problema. Aí você diz: Valnice, o que é isso de oração, depressão? Diga: tudo começa com a imagem. Junto com a imagem vem um pensamento. Diga: a imagem casada com o pensamento gera uma emoção. E a emoção provoca uma reação. Então, se eu fico olhando para o problema, quais os pensamentos que vêm? De medo, de desconfiança. Qual é o sentimento? De desespero. Tire os olhos do problema, fixe-os na promessa. Diga: vou tirar os olhos do problema e fixá-los
na promessa. O que é que a Bíblia diz? Você foi ao médico, ele dá um diagnóstico. Você tem 6 meses. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras sou sarado. O que é que você faz? Vai guardar a imagem do médico ou da Bíblia? Você pega o diagnóstico do médico, põe a Bíblia em cima, diz: meu diagnóstico está aqui. Pelas tuas feridas eu sou sarado. Você não vai formar a imagem de um caixão e de um funeral. Você forma a imagem de Cristo na cruz do Calvário, levando sobre si suas dores e suas enfermidades. Mas o outro tipo de oração é consagração. Você tem decisões para tomar, mas não sabe o que fazer. Esta aqui é a oração que pode levar 1 ano, 2 anos. É você chegar diante de Deus: Senhor, o que eu faço? Quando Deus responde, você toma a decisão. Então, veja a diferença. Cada tipo de oração, cada necessidade tem regras dentro da Bíblia. É uma necessidade pessoal que a Bíblia me faz uma promessa, eu faço uma petição de fé. É um cuidado, uma inquietação, uma preocupação, um peso, eu vou entregar para o Senhor. É uma decisão, um caminho que não sei o que seguir, eu vou submeter a minha vontade à vontade de Deus. Eu digo: Pai, não sei o que Tu queres, não sei qual é o caminho, fala ao meu coração de alguma maneira, e você aguarda. E em qualquer situação, qual a melhor maneira de aguardar? Em adoração. Quando chega uma bomba na sua mão, não se concentre na bomba, porque aí você vai se concentrar no problema, e você se concentra, tudo é uma questão de foco. Se eu coloco esse copo na minha frente, é o foco. Vocês se tornaram visão periférica, ele vai me dominar. Eu tenho que tirar o problema do foco. Agora, quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da fé, a minha emoção vai ser outra. Se eu começo a adorar, vem alguém e diz assim: fulano falou mal de você. Em vez de você ficar zangado, querer se vingar, você diz: Pai, eu te adoro, Tu és lindo, maravilhoso. Todo o meu ser te deseja, todas as minhas fontes estão em Ti. Você mudou o foco. Aí vem o sentimento de amor, de perdão. Você começa a ver as coisas de outra maneira. Amém? Amém, queridos? Estão liberados? Vamos ver esse aqui. Esse aqui só tem um. Esse aqui é só um. Esse aqui é umzinho. Esse aqui é pelo outro. Isso aqui se chama intercessão. Aqui é intercessão. A intercessão. Porque eu vou pelo outro. O que é intercessão? Colocar-se no lugar de outro. Vamos dizer, ele tem uma necessidade, e eu venho a Deus no lugar dele, e vou pleitear a causa dele, como se a causa fosse minha. Amém? Obrigada. Por isso, eu tenho um livrinho deste tamanho de tipos de oração, e um desse tamanhão de intercessão, e outro grandão de jejum e oração, né? Mas, queridos, são os tipos de oração. E com certeza, todos nós aqui estamos sendo chamados a este tipo de oração. Colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa, como se fosse sua própria causa. Se você quiser saber mais sobre intercessão, entra no meu YouTube, porque eu vou dar amanhã. Eu estou falando agora sobre as características do intercessor. Amanhã a característica será o discernimento. Mas você vai ter lá como Deus busca intercessor, Jesus como intercessor, Espírito Santo como intercessor, o nosso chamado de intercessão. Se você entrar lá, poder da intercessão, YouTube, Valnice Milhões,
do YouTube. Você está lá, as aulas estão todas lá. Tudo com PowerPoint bonitinho, né? Toda a palavra, porque eu sempre ensino com PowerPoint, prego com PowerPoint. Aqui até parece estranho que eu não esteja usando um PowerPoint, né? Porque eu quero que todo mundo grave, porque estou ensinando, formando, né? Então você pode estudar mais lá sobre intercessão. E gostaria agora, no tempo que me resta, abordar um pouco sobre o jejum. Jejum. Quem gosta de jejuar? Seja honesto, né? Seja honesto. Eu vou fazer a pergunta diferente. Quantas carnes aqui gostam de jejuar? A carne quer jejuar? Quer nada. Você faz uma reunião na igreja, o que o povo pergunta lá? Vai ter lanche? Quando sair daqui, está todo mundo procurando onde é que tem uma comidinha, não? Não, queridos, não é natural da carne querer jejuar. Se você está doente, não tem apetite, o seu corpo está dizendo que precisa de jejum. E a pior coisa que as pessoas fazem é querer empurrar comida quando você não tem apetite, porque aquilo de não querer comer é o seu corpo gritando que precisa ser purificado. Queridos, o jejum é uma prática bíblica. E quando em Joel nos fala da estratégia de jejum, eu vou dar uma panorâmica apenas rápida. Será uma panorâmica rápida. Quanto tempo eu ainda tenho? 20 minutos? Meia hora, tá. Meia hora, muito bem. Vou dar uma panorâmica rápida sobre o jejum. O jejum era um hábito entre os judeus de 2 vezes por semana. Na história da igreja temos os metodistas. Wesley não aceitava um obreiro que não jejuasse 2 vezes por semana. Os obreiros de Wesley. Acho que os metodistas hoje não seguem a regra de Wesley, né? Mas era o Wesley. Quando olhamos para os evangelhos, nós nos deparamos em primeiro lugar com Ana. Ana está jejuando, está orando. É uma viúva que não se aparta do templo. O que é que ela está fazendo? Queridos, nenhuma visão, nenhum projeto, nenhum propósito de Deus se materializa na terra sem que primeiro seja gerado pela intercessão daqueles que amam a Deus, movidos pelo Espírito Santo e respaldados pela palavra. Este é um princípio que você precisa colocar no coração e eu vou pedir que você repita. Nenhuma visão de Deus, promessa, propósito, se materializa na terra sem que primeiro seja gerado no mundo espiritual pelas intercessões dos que amam a Deus, movidos pelo Espírito Santo e respaldados pela palavra. Então, a promessa da vinda de Cristo foi repetida vezes sem conta no Antigo Testamento, mas ali está alguém jejuando e orando pelo cumprimento da promessa. Ana. Por isso Deus lhe deu o privilégio de reconhecer o Cristo ainda bebê. A história pertence aos intercessores. Os intercessores têm uma sensibilidade para discernir o que Deus está fazendo. Olhamos para o ministério de João Batista. João Batista vivia eternamente num tipo de jejum. Comia gafanhoto e mel silvestres e jejuava como todos os judeus. É tanto que os fariseus disseram aos discípulos: os teus discípulos não jejuam como João Batista? Mas o maior exemplo que temos é Jesus. Jesus não dá início ao seu ministério sem passar 40 dias em jejum e oração.
a fim de receber de Deus as linhas mestras. Entramos no livro de Atos, encontramos o Evangelho chegando aos gentios. Na casa de Cornélio, o que estava fazendo Cornélio? Jejuando. Estava jejuando, estava orando. Quando Deus manda uma mensagem para ir buscar o apóstolo Pedro, a fim de anunciar a Cristo. É o jejum. A igreja de Antioquia, de onde partem os missionários para os gentios, Barnabé e Paulo, que estavam fazendo, Atos 13, devotando um dia de jejum e adoração. Quando o termo diz que eles estavam naquele dia de jejum, mestres, profetas, reunidos, eles estavam numa reunião de adoração. Oh, queridos, é nestes encontros de adoração, quando você entra na sala do trono, quando você se perde na presença de Deus, onde o foco da sua santidade lhe domina, onde a glória, a majestade do trono o envolve. É nesses momentos que você percebe que Deus ministra o seu coração, Deus dá a direção, Deus dá a palavra, Deus traz resposta nesse meio de intimidade. E é exatamente num tipo de reunião como esta, ao longo do dia, que Deus diz: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra para a qual os tenho chamado. Depois vamos ver que, à medida que Paulo vai avançando, estabelecendo igrejas e elegendo líderes, e eu leio em Atos 14, 23, havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com jejuns, separava-se liderança em jejum, para liberar a energia espiritual. Esta era uma prática entre os cristãos da igreja primitiva. O que faz Paulo? Logo depois, ao se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, 3 dias de jejum e oração. Jejum total, não comeu, não bebeu. Primeiro ato pós-conversão. E sempre que eles são enviados debaixo de jejum e de oração. Será que a igreja depois dos apóstolos seguiram esse padrão de jejum? Vocês são bem abençoados, porque vem de uma igreja cuja ênfase está no jejum e oração. Imagina uma convenção nacional com o tema de jejum e oração. Eu nunca tinha visto. Apóstolo Jair, fico feliz. Sei que, porque muita coisa vai acontecer. Toda esta igreja vai ser elevada a um novo nível em Deus, porque ama o que Deus ama, porque busca as estratégias que são a chave do crescimento, a chave da libertação, a chave da santidade, a chave da conquista. Reunir toda uma denominação em volta de um tema como este, é porque o Espírito Santo os quer lançar a dimensões muito mais elevadas, a conquistas mais profundas. O documento mais antigo escrito que se tem, chamada Doutrina dos Apóstolos, ou Didaquê, que significa ensino, é muito interessante. Como os escritos antigos se perderam, este só foi encontrado em 1873 e publicado em 1883, a Didaquê. Instruções mais antigas que temos para a igreja cristã. Quanto à sua data, os eruditos colocam por volta do ano 70. Portanto, antes de que as cartas do apóstolo João fossem escritas, ou mesmo o evangelho de João. E o que é interessante, nesse livro de Didaquê 1:3 diz assim: orai por vossos inimigos e jejuai por aqueles que vos perseguem. Olha como era a igreja lá no começo. Jejum pelos que vos perseguem. Sobre o batismo, olha a orientação no capítulo 7, verso 4.
antes do batismo, o que o batizador e o batizando devem jejuar, e outros que o possam. E levareis a pessoa a ser batizada a jejuar por 1 ou 2 dias antes do seu batismo. Assim era a igreja primitiva. Quem vai batizar e quem vai ser batizado, jejuem. Já introduziu o novo crente no jejum. E uma orientação interessante e que os vossos jejuns não coincidam com dos hipócritas, são os fariseus, pois eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana, mas vós jejuareis no 4º e no dia da preparação, que é a sexta-feira, antes do sábado. É muito interessante, mas não apenas isso. Se a gente olha mais para o século seguinte, a Apologia de Justino, ele diz: explicarei como nós também nos dedicamos a Deus quando nos tornamos novos através de Cristo. Tantos quantos são persuadidos e creem que as coisas que ensinamos são verdade, e confessam serem verdade, e se dispõem a viver de acordo com elas, são instruídos a orar e clamar a Deus com jejum, para a remissão dos seus pecados passados, e nós oramos e jejuamos com eles. Aleluia! Não vamos encontrar nenhum texto para dizer que não podemos jejuar. Alguns dizem: misericórdia quero, e não sacrifício. Está fora de ordem. Jesus fala, por exemplo, no Sermão da Montanha, sobre como dar esmolas, como orar e como jejuar. Ele não diz se, ele diz quando. Quando jejuardes, quando orardes, quando derdes esmolas. Ele está apenas orientando a motivação. E quando disseram: os teus discípulos não jejuam, ele diz: porque está aqui o noivo. Mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. E nós vamos ver, quando o noivo foi tirado, nós vamos encontrar a igreja sempre em oração e jejum. Quais são os tipos de jejum? Quando olhamos para a palavra, nós temos vários tipos de jejum, e quais as motivações para jejuar. Então, os evangelhos, onde a questão é tratada, é interessante quando Jesus diz: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Qual é a relação? É a relação da motivação. O que é que motiva? Porque jejuamos. O jejum não muda a Deus, muda a nós. Crucifica a nossa carne, mortifica a nossa carne. Nós lemos na versão amplificada da Bíblia, Gálatas 5, 16 e 18. Andai, vivei habitualmente no Espírito Santo, responsivo a, controlado e guiado pelo Espírito. Então certamente não gratificareis os apetites e os desejos da carne, da natureza humana sem Deus, pois os desejos da carne são opostos ao Espírito Santo, e os desejos do Espírito são opostos à carne, à natureza humana ímpia, porque são antagônicos, estando em conflito contínuo um com o outro, para que não sejais livres, porém impedidos de fazer o que quereis. Mas se sois guiados, dirigidos pelo Espírito, não estáis sujeito à lei e à servidão. Então é exatamente para isso que jejuamos, para crucificar a carne, para que o nosso espírito seja afinado. Quando os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração, e eles perguntam por que, Jesus diz: essa casta só com jejum e oração. Existem níveis que demandam em que nos desliguemos dos desejos da carne, sacrifiquemos, para que nos tornemos mais sensíveis. Você quer ver uma coisa? Se você sai daqui e vai a uma churrascaria e come um
grande churrasco, como se sente depois? Letárgico, né? Se você sai daqui com uma feijoada brasileira com todo o veneno lá dentro, como se sente depois? Consegue fazer alguma coisa? Não. Por quê? Para você digerir o que come, o organismo vai concentrar o sangue, as energias lá, e a mente tem que parar. Você não pode entrar numa atividade intelectual, porque fisiologicamente tudo se concentra na digestão. E quanto mais complicada a refeição, mais energia para digerir tudo aquilo. Quanto mais veneno, pior ainda, né? Mas vamos dizer que o outro não comeu. Ele chegou ali e comeu uma saladinha de fruta. Como é que ele está? Vocês sabem que aquele que jejua tem benefícios espirituais imensos. Por quê? Alerta! Alerta! Recentemente, quando eu fui pregar lá na Ação Brasil, encontrei-me com um médico. Ele publicou muitas coisas aí a propósito do coronavírus e tal. E a gente conversando. E eu sou naturista. Tá? Eu sou naturista. No sábado eu completei 75 anos. Você me dá 75 anos? Nem a ciência. Eu fiz o exame ano passado. Existe muito tipo de exame agora, né? Tem o exame para ver a nutrição genética, de acordo com a sua genética, qual é o melhor tipo de alimento. E eu me alimento de acordo com a minha genética. Mas tem um que é para ver os seus telômeros, suas células, a extremidade. Os telômeros vão ficando, você vai envelhecendo, tal, tarará. Os meus telômeros atestam que eu tenho menos 20 anos do que a minha idade biológica. E conversando com aquele médico, ele disse: você sabia que os jejuns fazem com que os telômeros vão sofrendo mais devagar? Os jejuns? Eu disse: é? Aí eu disse: é interessante, porque eu olhei lá o gráfico, né? Porque você vai envelhecendo e de acordo com sua saúde, os telômeros vão encurtando, né? Os pontos extremos das células vão encurtando. Tem lá. Aí eu vi que o meu gráfico vai caminhando mais devagar, a partir desse Ministério do Brasil de jejum. Vou dizer uma coisa, eu nunca fiz jejum pensando em saúde. Eu fiz jejum pela redenção do Brasil, mas que eu fui abençoada. Queridos, a última gripe que eu tive faz mais de 40 anos, ainda em África. A minha tropinha não me aguenta, né? De 18 anos, ninguém aguenta meu pique, né? Não meto nenhum veneno nesse templo do Espírito Santo. Até a água eu trouxe, né? Alcalina, pH 9. Porque as enfermidades se desenvolvem no ambiente ácido. Mas o jejum, e hoje,
O que a ciência está falando? Jejum intermitente, o bem que faz para a saúde. Deus, não estamos aqui jejuando por causa disso. Mas o que eu quero dizer, os benefícios envolvem o quê? Porque você fica sempre alerta. Eu não tenho nunca uma dor de cabeça, uma azia, um sei lá o quê, né? Nunca. E se passar o dia inteiro sem comer, não sinto nada, porque meu corpo está limpo. E a minha mente, o tempo todo. Por causa do tipo. Porque eu decidi o quê? Depois de você fazer 4 anos num jejum só com coisas, você não quer voltar ao passado. Você quer manter uma atividade em que os seus sentidos espirituais são aguçados. Então eu vivo uma vida jejuada. Quer dizer, minha dieta é bastante restrita. Por isso, onde eu vou, eu levo minha própria alimentação. Não como nada que sei que não é bom. Até porque, como o corpo está muito limpo, qualquer saída é veneno que o corpo não aguenta. Certo? Mas isso tudo, o jejum, queridos, é para benefícios espirituais. Não é para Deus, é para nós, porque ficamos mais alerta. Nós ficamos com os sentidos espirituais mais alertas, mais aguçados. Todos os seus sentidos são rapidamente, você discerne, você percebe. O jejum prolongado, que bênção. Ninguém morre não, tá? Ninguém morre. Eu já fiz exame de sangue depois de 40 dias de jejum e tudo está em ordem. Entendeu? Tudo está em ordem. E o que é jejuar? Diga ao vizinho, tapar a boca. Tapar a boca, simplesmente. Tapar a boca. Nós poderíamos, o tempo não nos permite, mas olhando aqui, queridos, tantos exemplos bíblicos, por que jejuar? Por que você entra em jejum? Você tem um jejum que se chama absoluto, sem água, sem comida. Só temos 3 dias na Bíblia de um jejum sem água e sem comida. É o jejum de Esther e o de Paulo. Evidentemente, nós não podemos viver sem água. E Deus não nos chama a fazer alguma coisa que nos prejudique. Então é preciso ter sabedoria. Há pessoas que não podem jejuar por uma questão de saúde, certo? E em tudo devemos depender do Espírito Santo. Mas está aí a ciência hoje a dizer, quando fala sobre o jejum intermitente, de ficar um espaço de 16 horas sem alimento. Uns falam, vamos jejuar 12 horas. Eu não chamo isso de jejum, francamente. Tem gente que fala, vamos comer da meia-noite. Meia-noite não é hora de comer. Já que vocês estão na frente de uma mestre, vou dar uma aulinha. O organismo só faz 2 coisas: digere ou elimina. Para que ele elimine as toxinas, precisa de espaço sem digerir. Deus nos fez como um relógio. Cada órgão tem seu pico numa determinada hora do dia. Como a noite foi feita para dormir, os órgãos digestivos entram em repouso. E o metabolismo se torna lento. Se você come bastante aí antes de dormir, o que ocorre? O metabolismo está lento. Você vai passar a noite, o organismo vai passar a noite inteirinha trabalhando devagarinho para tentar digerir aquilo. Quando você acorda, está pior do que quando se deitou. Porque o organismo trabalhou a noite inteira. E outra, as toxinas vão se acumulando. E se você está sempre comendo, o organismo está sempre o quê? Digerindo. E toxinas vão se acumulando, queridos, em nosso tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? Quando você pega um pedaço de carne de boi, não tem uma pelezinha branca? Aquele é o tecido conjuntivo.
Então, as toxinas vão se acumulando no tecido conjuntivo. Quando não tem mais espaço, sabe para onde vão? Juntas. É de onde vem o quê? As artrites, as artroses. Porque as juntas estão cheias. Por que é que quando você jejua, sente dor de cabeça e sente mal? Porque na hora que você para de comer, o organismo vai começar a liberar as toxinas, os venenos que vai passar pelos rins. Se tem muita, aquilo está grosso, aí você sofre. Quanto mais sofre, mais sinal de que você precisa, está envenenado. E então, se está muito envenenado, nem pode fazer o jejum prolongado, tem que ir devagar. Você começa como? Talvez com saladas, com frutas, ou pula uma refeição, depois pula 2, para ir desintoxicando. Por exemplo, se você, 30 dias, não dá para eu jejuar, porque eu venho de uma dieta tão... Então, ok, coma legumes, coma alguma coisa, já vai dando uma limpeza, devagar, certo? Então... Quando você vai fazer um jejum prolongado, os piores dias são 5. Depois de 5 você tem a impressão de que pode viver sem comer. Né? Beber muita água. Então 3 dias sem água é o máximo, mas 3 dias sem comer, sem beber, só em situações extremas, como no caso de Esther. Uma sentença de morte, como no caso de Paulo. Paulo está... praticamente assassinando por mão dos outros, e tem uma experiência sobrenatural, está cego, mas demais não vemos. Jesus, por exemplo, 40 dias, não diz que ele não bebeu. Temos o jejum sobrenatural, que é o jejum de Moisés no monte, que está na presença da glória, e o de Elias, que come a comida do céu, são sobrenaturais. Agora, está provado que o corpo humano, se ele está bem, ele pode ficar até 40 dias sem alimento, não sem água. Porque depois disso vem a real fome, que foi a fome de Jesus. Teve fome. Que fome é? Porque a maioria das vezes que a gente diz que tem fome, não é a fome real. É porque você já está habituado a comer naquela hora, então tem uma sensação no estômago. A fome real é quando o organismo digeriu todas as células mortas, tudo que é extremo, e começa a comer células vivas. É aqui na boca do estômago. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? Então eu já fiz jejum completo, né? Um jejum completo em que o seu organismo vai até ali ao ponto, né? É uma dorzinha aqui. Aí você tem que comer devagarinho, enfim. O meu livro Jejum e Redenção do Brasil tem tudo sobre jejum, tudo, e tudo que é texto de jejum está lá também, né? Por isso que eu disse, como é que vocês me chamam para falar de jejum e oração numa horinha aqui? Mas estamos aqui só para tocar fogo em vocês, não é? Para que todo mundo saia daqui para jejuar, para orar, amém? Agora, tem o jejum parcial, que é o jejum de Daniel, comendo legumes. Tem hoje gente, não, a gente só precisa deixar de... Tem uns que são tão preguiçosos que falam, não, o jejum é só, vamos dizer, não vou ver televisão, fazer um jejum de boca, faça também de comida. Na Bíblia sempre envolve alimento, né? Sempre envolve tipo de alimento, ou deixou tudo, ou limitou a uma dieta mais restrita, certo? Agora, por que jejuamos, queridos? Em situações de perigo, para a libertação. E eu vou sintetizar tudo nisso. A função de qualquer tipo de jejum, jejum coletivo, jejum convocado, jejum secreto, é afinar-nos com Deus. É afinar-nos. É fazer morrer a carne. Quando você começa a jejuar, a carne diz assim, eu vou morrer. Você diga, é para isso que eu estou jejuando, morra mesmo. É para isso. É eu ter a capacidade de domínio sobre desejos da minha carne. Porque se eu não consigo controlar um garfo,
eu não vou conseguir vencer batalhas espirituais. Então, queridos, meu apelo hoje, nesta manhã, nesta linda convenção, nesta igreja tão abençoada, é que os amados partam daqui para ter um programa regular de jejum. Regular. O que significa regular? Um dia por semana, por exemplo. Ou, claro que você pode fazer outros tipos e atender às convocações de jejum que a igreja faz. E outras que o Espírito Santo. Para jejuns longos, claro, você precisa de uma liderança do Espírito. E, sobretudo, você precisa se isolar. Porque se você vai jejuar, fica trabalhando, você não está jejuando, você está fazendo dieta. Não tem valor nenhum, só está passando fome. Aquele tempo que você usar para comer, use para orar. Porque temos que acoplar a oração ao jejum. São inúmeros os casos dentro da Bíblia, que pela força do jejum, o juízo de Deus foi suspenso, como no caso de Nínive. A sentença de morte foi suspensa, no caso lá de Esther. O poder de Deus se manifesta e levanta um grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Os missionários saem no poder do Espírito para levar o Evangelho, como aqueles que são enviados na reunião de jejum ali em Antioquia. O jejum quebra cadeias, o jejum despedaça grilhões. Fique de pé e eu vou liberar sobre você este manto de oração, de jejum. Eu invoco o trono da graça para liberar hoje sobre você este manto. Você quer se levantar como esse exército que conhece o poder do jejum e da oração? Pai, em nome de Jesus, libera agora sobre toda esta congregação o manto de súplica, que a súplica nasça, brote das entranhas. Senhor, levanta este povo como um grande exército daqueles que buscam a Tua face em jejum, em oração. E no nome e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que as cadeias caem por terra agora, em nome de Jesus. Eu entro no reino espiritual agora e libero sobre a tua vida o manto da espiritualidade, o manto da vida no Espírito, daquele que busca Deus, daquele que se devota ao jejum, à oração de intercessão, gerando para a sua vida pessoal, a vida da sua família, a vida da nação, o mover do teu Espírito, a redenção, a libertação e a cura. E levanta verdadeiros generais da oração, generais da oração, para gerar os teus propósitos. Pai, teu manto repousa, repita após mim, a minha boca de intercessor, que vem a presença de Deus em jejum e oração, é uma boca profética, e as palavras que o Espírito Santo coloca na minha boca marcam meu destino, o destino da minha família e o destino da minha nação. Portanto, usarei os meus lábios para serem canais dos decretos divinos, para mudar as circunstâncias e alinhá-las à perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia.